E pessoal, eu tô fazendo um vídeo sobre a cervejeira que eu comprei, que é da EOS. EOS. Eu já vi muita gente pronunciar como EOS, mas dos vídeos que eu vi da Frigelar parece que pronuncia é EOS. É uma deusa grega, alguma coisa assim. Ela tem aqui embaixo, na porta, o nome Beer House. A porta é de 3 camadas de vidro, anti-embaçante, então pode ver que ela tá gelada por dentro, mas não tá com vidro embaçado. Ela tem 10 anos de garantia no compressor. O vidro é triplo, como eu falei. Ela tem o modo Eco Férias, para dias em que você não vai usar. E se não for usar em mais do que 30 dias, o recomendado é desligar e tirar todo o conteúdo de dentro. A temperatura de funcionamento dela é de -5 até mais 10 graus. Aqui ela está marcado. Eu coloquei ela para -3, quer dizer mais 3, mas ela vai até -5. O padrão de fábrica vem como -3. Já mostro ali o display para vocês. Assim, a medida dela 47 de largura, 49 de profundidade e 85 de altura. Os pés da frente são reguláveis, os de trás são fixos. A parte traseira dela tem uma serpentina, como vocês podem ver. É diferente, eu acho que da Midea, que ela é uma placa única, então não aparece essa parte aqui de trás. A frequência dela é 60 Hz e o modo de operação parece que é 1 ampere, 1A, não sei se é ampere, alguma coisa assim. O encaixe da tomada dela cabe na tomada normal, então não precisa de uma tomada específica como 20A, alguma coisa assim. Abrir um pouco aqui para vocês verem. Eu coloquei algumas coisas que estavam na geladeira aqui para já adiantar um pouco a refrigeração. Ela está gelando super bem. O display dela funciona mais ou menos assim, ó. Ele tem aqui a luz interna, então apaga ou acende. A luz ela fica aqui em cima. Na parte de baixo não tem luz, a luz é branca. Aqui eu tenho o botão turbo. Eu acionei o botão turbo para gelar mais rápido. E esses LEDs aqui indicam o funcionamento. Então ele está com a ventoinha ligada, está refrigerando. O terceiro é se está com um degelo funcionando. Essa parte para mudar de grau Celsius ou Fahrenheit. E aqui é o modo Eco. E para setar a temperatura, aperta o 7, mantém pressionado um pouquinho e aí você define qual é a temperatura desejada, aperta o 7 novamente. Então, como eu falei, ela vai de mais 10 até -5. Ali ela sobe do 10, não sei porquê. Estou usando ela hoje. Ela não mostra a temperatura atual, só mostra a temperatura desejada. Não percebi ainda quando que ela demonstra que a temperatura foi atingida. Se ela faz algum barulho, se muda algum item aqui no display. Mas a princípio não. Uma coisa que eu não gostei nela deixa eu tirar essa garrafinha daqui. Aqui a parte de trás tem a ventoinha. Ela é super silenciosa, só que a grade ela não vai até o fundo. Então a parte da ventoinha, ali onde está mais ou menos a última tampa daquela Sprite, ela vai indo um pouquinho mais para trás. Aí o que eu acabei fazendo? Eu tirei a prateleira de baixo, que essa aqui é uma prateleira menor, que ela vem aqui embaixo, só que ela também não vai até o fundo. E eu não consegui organizar muito bem as prateleiras do modo como eu gostaria, até porque tem o display que come um pouco do espaço aqui. A parte de baixo, e a minha visão é que essas entradas das prateleiras deveriam ser posicionadas de um modo um pouquinho diferente. Então eu estou utilizando uma prateleira a menos. Ela foi feita basicamente para posicionar as latas de cerveja. Então aceita as latas normais, a lata um pouquinho maior. Também vai caber certinho, dependendo de como você colocar a prateleira, organizar a prateleira. As long necks couberam 6, uma do lado da outra sem problema nenhum. Então aqui eu tenho 3 até o fundo, só que no fundo tem a parte do compressor, então acaba perdendo um espaço. E essa prateleira aqui está um pouquinho mais alta, então eu acabei perdendo mais um pouco de espaço atrás ali em cima do compressor. Também não achei tão ok, mas beleza. É a organização que eles propuseram. Atrás ali vem que ele é fabricado na China. Provavelmente deve ter algum componente
nacional, provavelmente o gás, a parte talvez das espumas, não sei, que é a parte que a Frigelar trabalha. Em termos de ruído, de barulho, ela é super silenciosa, então basicamente só ouço a ventoinha quando abre a porta e um barulho mínimo dela assim na parte de trás quando eu tô aqui no sofá, mas um barulho assim super ok. Ela esquenta um pouquinho sim, então eu liguei ela não faz muito tempo. As laterais já estão quentes, a parte de cima também. O recomendado é deixar nas laterais 10 centímetros de cada lado para não evitar superaquecimento e na parte de trás principalmente. Bom, o que me fez comprar essa cervejeira da Els foi primeiramente o preço. Então, num preço super bacana de lançamento. Então, se vocês forem no site da Frigelar, tem um cupom de 5% de desconto, boas-vindas. E tem também o 5% à vista, então você ganha 10% de desconto e o preço está de lançamento. O preço, quando eu acessei o site, estava R$ 1.699, então já é um preço bem abaixo das outras. Nessa faixa de preço você não encontra nem da Sugar, nem da Midea. Então aí na faixa dos 1.900, 1999, na verdade 2.000, né? 2.200, 2.400. A parte a cervejeira da Consul, eu não gostei dela porque o interior dela é branco, eu preferi preto. Tem a versão preta da Consul com um aplicativo, mas é um pouco mais cara e também não achei nas principais lojas. A da Electrolux eu não gostei porque ela não mantém a temperatura quando falta energia. Essa da Els mantém, então é um ponto positivo. Imagina você coloca ali para a cerveja ficar menos 10, aí dá uma queda de luz e a cerveja você vai pegar tá com 10 graus, que é o padrão da Electrolux. Não gostei. Apesar da porta da Electrolux ser super bacana, o design legal, mas ela fica aí acima dos 3.500, 3.600, 3.700. Numa promoção você vai pegar uns 3.200, mas mesmo assim está muito fora da minha realidade. Fiquei entre a Midea, em termos de espaço de cor, que eu gostaria que fosse preta por dentro, e também o meu espaço aqui é um pouquinho limitado, então eu tenho duas cristaleiras aqui, mais a parte da TV. Então coube certinho no espaço que eu queria. As outras eram um pouquinho mais de profundidade, então para mim ia ficar um pouco fora do que eu gostaria. E o preço estava super bacana, como eu comentei com vocês. Então é uma cervejeira que ao meu ver vale muito a pena. A faixa de operação dela de menos 5 até 10 graus você consegue armazenar bebidas. Então eu coloquei ali água com gás, refrigerante, então tá super ok. As outras, pelo que eu vi, operam mais ou menos nisso também. Algumas cervejeiras é só abaixo de 0 grau, então ela vai de 0 até menos 6, menos 8. Alguns modelos, por exemplo, da Venax. Mas para mim, eu acho que essa Els foi o melhor custo-benefício que eu achei das cervejeiras que eu pesquisei. Então foi um Consul Midea, que é muito parecida com a da Philco, acho que é o mesmo fabricante, o mesmo modelo, o mesmo projeto, só muda realmente a marca. Então a Philco e Midea, a princípio, parece ser o mesmo modelo, né, de cervejeira. Era 90 watts, então algumas pessoas reclamavam que ela atingia a temperatura com muita demora. Essa da Els, pelo que eu vi no manual, ela é 230 watts. Então, eu acho que pelo modo eco, operar em 1 hora, a temperatura, pelo que eu vi, atinge super rápido. A da Midea, pelo que o pessoal comentava, era 4 horas, 6 horas, mas mesmo assim também não atingia a temperatura ideal. Outras pessoas comentam que se você coloca a cerveja quente, demora de um dia para o outro, então vale esse conselho, né? Não botar a cerveja em cima da hora para gelar. No meu caso aqui, como eu já tinha comprado antes da cervejeira chegar alguns itens, eu acabei colocando na geladeira. Então já adiantei um pouco aqui do trabalho da cervejeira para ela não ficar ligada direto consumindo energia sem necessidade. Mas vou fazer depois um teste com ela vazia. O pessoal comenta ali de colocar um potinho com água para ver se realmente congela abaixo do 0 grau. Vou fazer esse teste depois, então provavelmente vai ter uma parte 2 daqui uns 15, 30 dias, com a minha opinião depois, já com um certo tempo usando ela. Mas ao meu ver, logo de início, preço, custo-benefício,
super valeu a pena e volto depois com outro vídeo.